Salve, salve, sejam todos bem-vindos. Vamos retomar nossa matéria de direito constitucional na veia, hein? Que delícia, hein? Que ânimo, isso é contagiante, não? Chega a dar um ânimo total. O pessoal de casa, o pessoal tá super empolgado, parece que tomaram umas balas aqui de tão empolgação que estão aqui. Tá só uma agitação total, né? Não, menos, né? Menos. Mas tô brincadeira, vamos lá, gente. A gente precisa só concluir, né? A gente tem uma reta final aqui da parte de direitos políticos, não menos importante, mas até por sinal o que nós vamos entrar agora é numa parte bem delicada. É uma parte que exige uma leitura um pouco mais aprofundada, até porque o assunto é inelegibilidade. E a parte de inelegibilidade é um assunto que é chatinho, pelo simples fato de que não é somente o que está escrito na Constituição. Tem o plus, tem um algo a mais. Então esse algo a mais que eu quero que vocês tenham conhecimento, tá bom? Então vamos entrar, por gentileza, só eu não lembro o número, qual que é? 3, então estamos no número 4, tá? Número 4, vamos falar da inelegibilidade. Ou os casos de inelegibilidades. Vou colocar inelegibilidade aqui, pronto, no singular. Situações onde a pessoa não pode ser eleita, tá? Terminando essa partezinha, né, a gente já dá sequência no restante. Inelegibilidade. Inelegibilidade começa, tô lembrando que nós estamos no artigo 14, começa no parágrafo 4º e vai até ao parágrafo 9º, tá? Esses são os assuntos tratados de inelegibilidade. A primeira forma de inelegibilidade está no parágrafo 4º. O parágrafo 4º traz para a gente, de forma bem simples e de forma bem objetiva, quais são as pessoas que são inelegíveis. Primeira coisa, um estrangeiro pode ser eleito? Um estrangeiro pode ser eleito? Não, né? Porque uma das condições é o quê? Que ele seja nacional, que ele seja brasileiro. Então, ser estrangeiro. O conscrito consegue se eleger? Não, porque naquele ano do serviço militar obrigatório ele não pode se eleger. Então nós estamos aqui diante dos inalistáveis. Quem que não pode, que não tem a capacidade eleitoral passiva. Nós temos os inalistáveis e os analfabetos. Então, podem, tá? Os portugueses com quase nacionalidade, lembrando que eles podem exercer direitos dos brasileiros naturalizados. Então existe a possibilidade, sim. Ele tem um tratamento igual a um brasileiro naturalizado, tá? Lembrando então que os inalistáveis são quem? São os dois aqui que a gente acabou de falar, estrangeiros e os conscritos. Fechou? São as duas pessoas que nós temos. Simples, objetivo, não tem detalhes, não tem nada. Ponto final. Daqui para frente que o bicho começa a pegar, tá? Olha só. Nessa parte aqui agora, gente, eu quero que vocês tomem cuidado. Eu quero que vocês coloquem um caminhão, um asterisco gigante, uma tocha, o que vocês quiserem desenhar daqui para frente. Os parágrafos 5º, 6º e 7º, esses 3 parágrafos são parágrafos perigosos. Tem que tomar cuidado. A gente vai fazer uma análise individualizada de cada um deles, só que depois de nós analisarmos, vocês vão ver que existe uma relação. Você vai ter que ficar atento nesse sentido. E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, vamos lá, só a título de curiosidade. Quando cai, dependendo da prova, que pode cair alguns exemplos concretos, são historinhas, ele não cai a questão teórica. Aqui é o típico assunto que não vai cair a redação. Normalmente, óbvio que cai, mas eles adoram cobrar historinhas. Ah, João saiu para governador e tal cidade. Eles trazem historinhas para que vocês possam identificar e colocar o caso teórico no caso concreto, tá? Primeira pergunta, por exemplo, para a gente ver como é que funciona essa parte aqui. Eu saio para deputado estadual. Quero me reeleger deputado estadual, beleza? Posso me reeleger? Posso, não tem problema. Vou lá, ganho mais uma vez. Fui reeleito. Depois que eu ganhei, né, pela primeira vez já a reeleição, quero sair pela terceira vez como deputado. Posso?
sempre gera dúvida. Porque essa regra da reeleição, a gente fala, pô, mas a pessoa tem que se reeleger uma única vez. Mas isso é aplicado não para todos os cargos políticos. É somente para os chefes do executivo. Então, essas nuances que eles gostam de cobrar em prova. E é isso que eu quero chamar a atenção daqui para frente. Parágrafo 5º, parágrafo 6º e parágrafo 7º são destinados para os chefes do executivo. Repetindo, parágrafo 5º, parágrafo 6º e parágrafo 7º, as hipóteses de inelegibilidade que nós vamos falar nos próximos 3 parágrafos são destinados para quem? Chefe do executivo, presidente, governador e prefeito. Fechou? Então isso tem que estar martelado na cabeça, para começar a entender. O parágrafo 5º traz a ideia da reeleição. Veja que a regra da reeleição, ela é de forma bem simples, permitindo que, uma vez que você dispute um cargo político, você possa se reeleger uma vez. Tá? Essa é a ideia da reeleição, que você possa se reeleger uma vez. Lembrando que isso aqui, não custa, gente, vamos desenhar aqui, ó, destinado para o chefe do executivo. Fechou. Então você olhar, você dá escrito assim, ó, o presidente da república, os governantes de estado, Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então veja que ele não falou ali, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, não tem problema. Por isso que deputado federal, às vezes o cara está há 30 anos lá, sei lá quantos anos, 30 anos tem que ver se dá certinho, não dá, né? Teria que ser 30, mas dependendo da quantidade de tempo, o cara pode se reeleger quantas vezes quiser, a vida inteira, se quiser. Não tem problema. Melhor cargo, senador, 8 anos. 8 mais 8 mais 8, e tá? Então não tem problema. O problema é chefe de Estado, chefe do executivo, tá? Chefe do executivo. Beleza, regra simples. Agora vamos ver o seguinte. Eu gosto de colocar alguns exemplos, tá? Alguns exemplos para a gente ver como é que funciona a aplicabilidade dessa regra da reeleição. Escolha um presidente, governador, presidente, governador ou prefeito. Escolhe um cargo. Governador? Então tá bom. Olha só, então, o que eu estou falando para o governador se aplica para todos, tá? Então vamos pensar o seguinte. Pensa da seguinte forma. Eu tenho aqui governador, governador, governador. Então, pensando como se fossem aqui mandatos, né? Então aqui eu tenho, aqui a ideia é 4, 4, 4. Pode isso, gente? Veja que aqui ele se reelegeu, não é verdade? Uma reeleição aqui. Pode aqui? Não pode. Essa é a ideia da Constituição. Fechou? Então a ideia é que você não tenha uma segunda reeleição. Veja que aqui ele está na segunda reeleição. Agora vamos lá. Governador. Governador. Int. Governador. Aqui se reelegeu uma vez, 4, 4. O que é o Inter aqui? Não é um Inter, para não brigar, não ter briga, aqui não é futebol, é um intervalo, tá? Intervalo de 4 anos, 4 anos. Pode? Pode. Veja que ele respeitou a regra da Constituição. A Constituição não está dizendo que você não possa voltar a exercer aquele cargo. Simplesmente está dizendo que você tem que ficar um determinado período, pode se reeleger, mas desde que você respeite essa regra, você pode voltar a exercer o cargo daquele chefe do executivo. Tanto é que ele pode voltar aqui e ficar mais 4 anos aqui e se reeleger mais uma vez. Aqui, ó, sem problema algum, tá? Então veja que houve uma reeleição, houve um intervalo de um mandato de 4 anos e pode retornar depois, tá? Fechou? Vamos lá. Deixa eu pôr para cá essas tampinhas para não me atrapalhar aqui. Aí. Olha só. Outro exemplo. Outro exemplo. Eu sou governador
governador e vice. Interessante esse aqui. Quatro. Pode? O que vocês acham? Já caiu em prova, tá? Então por isso que tem que ficar atento. Só acha, não tenho certeza. É. Olha só, gente, presta atenção. Não pode. Por quê? Ele foi governador, reelegeu o governador, terminou o mandato, beleza? Aí ele vira vice. Vamos imaginar, ele virou vice. Aí na próxima eleição, vamos imaginar que o governador, por algum motivo, renuncia no meio do mandato. Quem que vai assumir como cargo de governador? Ele. E ele assumindo, ele vai estar ocupando pela terceira vez, de forma consecutiva, e de certa forma vai estar desrespeitando a regra da Constituição. Tá? Então não pode isso aqui. Tá? Não pode. Agora vamos lá, vamos inverter um pouquinho aqui. Fazer uma linha aqui divisória. Agora presta atenção. Vice, estou me sentindo falando aqui no meu, vice, né? E vice. 3 vezes. No caso, essa regra também se aplica ao vice ou não? Perguntinhas boas, hein? 4 e 4. Pode ou não? O que vocês acham? Não pode. Se aplica a mesma regra, tá? Viu que são algumas coisinhas bobas do parágrafo 5º que... Isso aqui caiu em prova já, tá? Os demais aqui, esse do intervalo eu já vi também. Esse aqui, óbvio que essa é a regra geral que todo mundo tem que aprender, mas isso aqui já são algumas coisas mais aprofundadas. Concursos um pouco mais aprofundados que vai exigir de você um pouco maior essa análise, tá? Agora olha só. Vice, governador. Pode? Pode? Não é teu dia de sorte. Pode. Ele pode, porque são cargos distintos. E veja que ele não ocupou como chefe do executivo, que é o efetivo como governador. Ele não está ocupando 3 vezes o mesmo cargo consecutivo. E aqui ele não tem o perigo, porque aqui não tem o que fazer, porque ele foi vice. Depois ele vai assumir um outro cargo que é de governador. O problema é que aqui, ele pode voltar a exercer o cargo de governador pela 3ª vez. Aqui não, ele exerceu o cargo de vice, óbvio, depois saiu para governador, podendo se reeleger também para, mais uma vez, para governador, sem problema. Diga. Não, veja que ele está 3 vezes consecutivo como vice, né? Exato. Exato, e o governador é outro cargo. Esse aqui? Boa pergunta, é isso que eu ia falar agora. Vou dar um exemplo seguinte com o que você acabou de falar para o pessoal de casa também. Presta atenção, pessoal de casa aqui também. Olha só. Vice. Todo mundo está vendo, né? Vice. Presta atenção, exemplo aqui. Geraldo Alckmin e o Mário Covas e Geraldo. Estou usando um exemplo concreto que é o que eventualmente teve discussão no STF, então eu estou dando um exemplo exatamente como ocorreu. Mário Covas era governador e Geraldo Alckmin era o vice dele. O que aconteceu? Eles ganharam e depois Mário Covas foi reeleito, tá? Foi reeleito para ficar mais 4 anos. No decorrer do mandato, o que aconteceu? Mário Covas morreu, bateu as botas, tá? Morreu aqui. E o Geraldo Alckmin passou a ser o quê? Governador. O que acontece? Ele saiu novamente para governador. Ele pôde, gente? Pôde, não teve problema. Mas vejam que nesse caso ele assumiu o cargo efetivamente. Então aqui já contou como um mandato.
E é por isso que ele pôde se reeleger uma única vez. Veja que não importa se ele tenha ficado aqui 2 anos, 1 ano, ele assumiu efetivamente o cargo de governador. Então ele foi reeleito para mais um período de 4 anos, não tem problema. Só que veja que aqui para frente ele não pode, tá? Agora, o que ela perguntou e o pessoal de casa não viu, que é o seguinte, tá, mas o vice volta e meia ele vai substituindo o governador. São substituições interinas. Isso não implica dizendo que ele ocupou efetivamente o cargo, porque ele ocupou de forma interina. Então, o governador foi fazer, né, uma viagem para o exterior, ficou lá um tempo, fazendo todo aquele trabalho de governador no âmbito externo, né? Imagina que ele foi viajar, e daí nesse caso o que vai acontecer? Ele ocupou o cargo, mas não é definitivamente. Então, por isso, não conta-se que ele ocupou efetivamente o cargo. Agora, nesse caso, não. Se renunciou. Agora, a situação de Santa Catarina, né? Que como é que é o nome? Ele que saiu para disputar o Senado e depois ficou vice. Veja que ele assumiu efetivamente o cargo de governador. Já contou como mandato. Se ele quisesse se reeleger, ele poderia, né? Mas veja que agora contou como mandato. Então, mas não é o caso, ele não disputou nem nada, mas veja que quando a pessoa ocupa o cargo, efetivamente, ela está ocupando definitivamente aquele cargo, não é de forma interina, tá? Era mais ou menos essa a tua dúvida, né? Isso, aí ele teria que sair lá, disputar a eleição e tudo mais para poder, mas se fosse o vice, né, que veja que ele se tornou governador, para disputar, ele teria que disputar e ele poderia ficar só mais 4 anos. Porque esse período que ele ficou no resto do mandato aqui, seja de 1 ano, sei lá, quando lá que o governador ele saiu para poder disputar como senador, no momento que ele renunciou, ele assumiu o cargo definitivamente. Então, vale como mandato. Vale como mandato. Beleza aqui? Agora vamos falar de um caso que aconteceu, o pessoal de casa aí talvez não lembre e tal. Um caso que aconteceu aqui, só vou mudar o cargo agora. Prefeito. Pode isso aqui, ó. Caiu numa prova da Banca CESP, tá? Prefeito. 4. Município A. Município D. Conhecem essa história, né? Um prefeito ganhou o mandato, ficou 4 anos, se reelegeu, ficou mais 4 anos. Era para ficar mais 4, mas renunciou antes, trocou o domicílio eleitoral de uma cidade para o outro, e na próxima eleição saiu para prefeito de um outro município. Veja que são municípios distintos. A pergunta é, pode ou não pode? Podia, não pode mais. Esse é o entendimento do STF, tá? Nós chamamos isso aqui, sabe do quê? De prefeito itinerante. Ou prefeito profissional. Isso é 2000 e... Teve um julgamento do STF, né? Foi um caso parecido, eu não sei se foi até o caso dele que foi julgado. É que daí na época não tinha nada que restringisse. Aí teve que ir para o judiciário, para o STF, se posicionar dizendo que não pode. E isso, a banca, gente, isso aqui, ó, já cobrou exatamente nesses termos, de prefeito itinerante, de prefeito profissional. Então esse caso aqui é um caso que tem que ficar atento. Aí você vai procurar, né, a resposta na Constituição, não acha. Porque onde é que está a resposta? Não tem. A base legal é o parágrafo 5º que fala da reeleição, que foi a partir da interpretação do STF que chegou a essa conclusão. Se for ver, tem lógica, né, gente? O cara está ocupando 3 vezes o mesmo cargo. Por mais que sejam municípios diferentes, mas é o mesmo cargo. Não tem com relação ao governador, mas com base nesse entendimento do STF para prefeito, entendo que deve ser aplicado também esse mesmo raciocínio para o cargo de governador, né? Ficou claro? Acho que aqui dá para ficar bem esclarecido, tá?
Me fale se tiver tudo ok, a gente já segue em frente aqui. Parágrafo 6º. Posso pagar do lado de cá, gente? Posso? Pessoal de casa? Permitido? Fechou. Vamos lá. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º é destinado para quem mesmo? Para quem quer mesmo? Chefe do executivo, tá? O parágrafo 6º, ele fala de uma regrinha bem interessante. Parágrafo 6º, então o parágrafo que falou de reeleição. Parágrafo 6º fala da desincompatibilização. Desincompatibilização. Traduzindo, renúncia. Ele tem que se desincompatibilizar do cargo, tá? Desincompatibilização, traduzindo, renúncia, tá? Mesma coisa, né? Vamos escrever aqui, destinado para o chefe do executivo. Fechou? Então presta atenção. O que é essa ideia do parágrafo 6º? Ele está dizendo assim, ó, para concorrer a outros cargos, ele traz o chefe do executivo, deve renunciar ao seu respectivo mandato até 6 meses antes. Traduzindo, por exemplo, sair para governador. Quero me reeleger governador. Preciso me afastar do cargo e renunciar? Preciso? Não preciso. A regra de desincompatibilização é quando o chefe do executivo saiu para determinado cargo. Então, sou prefeito. Vamos mudar para a gente sair do governador. Sou prefeito. Quero ficar um mandato de 4 anos. Só que antes de terminar o mandato, eu já falo, não, eu não vou querer me reeleger prefeito. Não quero. Ou, ao contrário, às vezes o cara já está no segundo mandato, né? Já se reelegeu, não tem o que fazer. Mas não importa, seja na primeira, que ele não quer continuar, ou quando já se reelegeu e não tem o que fazer. Se ele vai disputar outro cargo diferente do qual ele está exercendo, ele precisa renunciar 6 meses antes. Mas cargo diferente. Se estiver sendo reeleito para o mesmo cargo, não precisa. Então seria o seguinte, se ele é assim, ó, prefeito, quer se reeleger prefeito, não precisa abandonar o barco. Vai lá, vai se reeleger, tá tudo certo. Aqui, ó, 4 anos, não precisa ficar 6 meses. Agora, o diferente seria o seguinte, vamos falar um exemplo aqui, ó. Uma pessoa é governadora, vou dar um exemplo concreto que aconteceu na política. Não que eu quando a gente fala de política, a gente acha, tá falando de fulano de tal, porque não é isso. São exemplos concretos que aconteceram para vocês, né? Então, aqui seria, por exemplo, o caso do de Minas lá, como é que é o nome? Aécio Neves. Isso, Aécio. Ele foi governador de Minas e foi reeleito governador de Minas. Ou seja, ele ficou 2 mandatos, tá? Então, em tese, ele ficaria 4 e 4. Foi reeleito. Quando ele estava terminando o mandato dele, o que ele fez? 6 meses antes do pleito, ele renunciou ao cargo. Ele pediu a renúncia. Então, 6 meses antes, pediu a renúncia. Por quê? Porque ele ia disputar o cargo de senador por Minas Gerais. Tá? Então, veja, é cargo diferente? É cargo diferente. Então, tem que renunciar 6 meses antes. Tá? Essa é a regra. Posso pagar do lado de cá, doutor? Essa é a regra do parágrafo 6º. Isso se aplica para outros cargos que não chefe do executivo? Não. Só chefe do
Executivo. Ah, é deputado federal, vai se reeleger deputado federal. Tem alguma coisa, uma implicação? Não, gente. Não estamos falando dessas pessoas. Estamos falando de quem? De um chefe do executivo que vai disputar outro cargo político e nesse caso ele tem que pedir 6 meses antes da eleição, né? Aquele período de 6 meses, tem que pedir. E é isso que está escrito, ó, para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado, Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes da eleição. E é renunciar, gente. Se perdeu na eleição, não volta mais. É renunciar. Tem que sair do cargo. Não. Mas a ideia aqui, sabe o que é? É de você usar a máquina pública, olá, usar a máquina pública para te beneficiar para um outro cargo. Quando você já é governador para governador, veja que em tese você, mesmo em campanha, tem um vice, né? Então não tenha... eu entendo o que você quer dizer, né? A pessoa está em campanha, como é que está ali? Mas não há essa necessidade de você abrir mão do seu cargo, você pode dar continuidade até o final sem problema algum. Tudo certo? Tá claro aqui os exemplos? Então tá bom. Posso apagar? Eu vou apagar para poder aproveitar o parágrafo 7º. O parágrafo 7º, gente, já traz outra regrinha. O parágrafo 7º traz a regra... Parágrafo 7º. Parágrafo 7º. Traz o que nós chamamos da regrinha da inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa. Novamente, destinado para quem? Chefe do executivo, tá? Então, olha só. O que o parágrafo 7º traz para a gente? Ele é longo, tá? É um parágrafo até meio... Ele traz até algumas regrinhas bem... Ali no finalzinho, tem que tomar cuidado com umas coisas. Primeira coisa é que a redação do parágrafo 7º já traz uma situação meio que a gente tem que ficar de olho. Eu gostaria que o pessoal, né, você de casa, ou vocês aqui também, façam a leitura do parágrafo 7º e vejam se vocês conseguem identificar alguma coisa que te incomoda. Tá? Eu vou ler aqui para o pessoal, vamos lendo, né? São elegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador de estado, do território, do Distrito Federal, de prefeito, de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Tem alguma coisa que vocês leram que está te incomodando alguma coisa aí ou não? Está tudo certo, vocês acham? O que vocês acham? Enxergaram alguma coisa aí? Tem uma coisa errada aí. O legislador pisou na bola. Nós estamos falando de direitos políticos. E quando a gente fala de direitos políticos, a gente, né, por exemplo, quando você vai fazer teu alistamento eleitoral, né, a gente conversou isso, alistamento eleitoral, você vai fazer o alistamento em um determinado lugar, na justiça eleitoral de uma determinada cidade. E dentro dessa localidade tem uma circunscrição. É jurisdição? É correto falar que é jurisdição essa região? Quem tem jurisdição, gente? Jurisdição, traduzindo, quer dizer o quê? Jurisdição, jurisdicciones. O local onde se diz o direito. Quando você fala assim, Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina tem jurisdição no estado de Santa Catarina, quer dizer que aquele TRT aplica o direito naquela região. É a competência aquele local. O TRE de Santa Catarina tem jurisdição sobre o estado de Santa Catarina. Então é jurisdição, onde ele atua judicialmente.
Se eu tenho um problema trabalhista, eu tenho um problema civil, um problema que for, eu tenho que verificar qual é o órgão competente. E aí, cada órgão tem a sua jurisdição, onde diz o direito. Direitos políticos não há que se falar em jurisdição, e sim circunscrição. Então, o correto no parágrafo 7º está escrito, são inelegíveis no território de jurisdição, não, no território de circunscrição do titular. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, se na sua prova tiver escrito jurisdição, considere como correto. Porque vocês aprenderam como circunscrição, mas às vezes, na hora da prova, você enxerga até às vezes um alfinete, né? Mas às vezes não é, não é um problema. O parágrafo 7º está escrito com jurisdição, mas está errado. Não deveria estar escrito jurisdição, e sim circunscrição. Por isso eu gostaria que vocês colocassem uma observação no seu caderno, dizendo que a redação está errada, mas é assim que tem que ser considerada na hora da prova, tá? E ele fala o seguinte, ele está falando dos parentes, por isso que a inelegibilidade reflexa, é aquela que vai refletir nos seus parentes. Como é que funciona esta regra? Funciona da seguinte forma, atinge cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Gente, sinceramente eu acho um absurdo essa regra, deveria no mínimo ser até o 3º grau, no mínimo, mas é até o 2º grau. O que é considerado familiar, né, família até o 2º grau? Simples. Eu, pai, mãe, avô, avó, filho, filha, neto, neta. Olha só. Ok? Sempre começando em você. O que é considerado de 2º e 3º grau? Meu tio, minha tia. Quem me liga, meu tio, minha tia? Meu avô e minha avó. Não é meu pai. Não foi meu pai e minha mãe que tiveram meu tio. Eu sempre vou ter aquele meu parente que teve aquela pessoa, né? Então quem teve meu tio foi meu avô e minha avó. Então o elo para chegar até o meu tio é através do meu avô e da minha avó. Mesma coisa para chegar até o meu primo ou prima, tá? Meu irmão, quem me liga meu irmão? Meu pai e minha mãe, irmã, sobrinho, sobrinha, tá? Veja que é meu pai e minha mãe que me ligam ao meu irmão, que me ligam ao meu sobrinho, fechou? O início da contagem é sempre a partir de você. Então, eu, aí vem, 1º grau, pai, avô, 2º grau, tio, 3º, primo, 4º. Eu, meu pai 1º, meu irmão 2º, meu sobrinho 3º. Para baixo a mesma coisa, 1º, 2º. Claro. Então nesse caso, veja que entra nessa restrição sobrinho, entra tio, entra primo. Porra! Melhor que isso. Tá louco? Por isso que tinha que ser o 3º grau. Se fosse o 3º grau, seria perfeito. Primo, pode ver, às vezes você tem um elo com o primo, mas tem primos que não tem um relacionamento, porque é mais distante mesmo. Agora, tio, sobrinho, né? Sabe? É tio, gente. Faz parte do teu dia a dia ali. E a ideia é o que, gente? É evitar o uso da máquina pública a favor dessas pessoas. Tá, como assim? Agora, como assim? Agora a gente já definiu quem são as pessoas, a gente já sabe. E aqui inclui o que, gente? Cônjuge, também, enteado, né? Porque daí não é só de sangue, é consanguíneo. O que é consanguíneo? É consanguíneo ou por adoção, né? Que ele fala ali, ó. Consanguíneos ou afins, melhor dizendo. O que são os afins? Encosto, cunhado, genro, todas essas coisas lá toda que é encosto, e tudo que é encosto vai junto aqui também. Então, por exemplo, a esposa do meu irmão está dentro. Está dentro do 2º grau, está impedida. A enteada que é filha, né? A gente chama de enteada, né? Eu sempre me pergunto essas coisas. Então, enteada. O filho ou filha da esposa. Está incluso também. Mas não é filho de sangue. Não interessa, é por afinidade.
Tá? Bom, a gente já sabe quais são as limitações. Como que se aplica essa regra? Vamos lá. Agora sim, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona. Aqui, presidente, governador, prefeito, vereador, deputado federal, deputado estadual, senador. Então, olha só. Prefeito. Sou prefeito de Florianópolis, tá? Fui eleito, estou exercendo o cargo efetivamente, sou prefeito. Nesse momento que eu sou prefeito, no decorrer da eleição, minha esposa achou, não, acho que eu vou sair para vereadora. Vou sair para vereadora de Florianópolis. Só que o que vai acontecer? Eu vou me reeleger pela primeira vez. Para se reeleger, preciso sair do cargo, renunciar? Não, porque é para o mesmo cargo. Estão seguindo o raciocínio? Vou me reeleger, então eu não me afastei do cargo. Minha esposa poderá disputar o cargo de vereadora de Florianópolis? Não, porque ela está dentro da minha circunscrição. E eu estou ocupando o cargo de chefe de executivo deste local. Ela pode sair para vereadora em São José? Pode. Pode ser para vereadora de Biguaçu? Pode. De Palhoça? Pode. Santo Amaro? Pode. Floripa? Não, porque eu sou chefe de executivo aqui. Simples e direto. Ah, não, sou governador de Santa Catarina. Sou governador de Santa Catarina. Ganhei a eleição agora, tal, beleza, estou eleito. Ótimo. Daqui 2 anos, nós vamos ter eleição de prefeito e vereador. Ela decide sair para prefeito ou para vereadora de Chapecó. Pode? Não, porque ela está dentro da minha circunscrição. Eu sou governador de Santa Catarina. Qualquer cargo político não pode sair durante o meu mandato. É assim que funciona. Presidente lascou, né? Que daí é nível nacional. Virou presidente, ocupou o cargo, nos próximos anos, enquanto você ocupa o cargo de presidente da República, você não pode, você não, os teus parentes até o 2º grau, não poderão ocupar nenhum cargo no Brasil durante o mandato. Como assim? Não entendi. Se a pessoa não está exercendo qualquer situação, ela pode ter sido, por exemplo, ela era já, vamos imaginar que é uma pessoa, ela foi vereadora de Florianópolis e faz, sei lá, 2 mandatos que não ocupa mais o cargo. Está afastada essa pessoa, minha esposa, por exemplo. Ela foi vereadora, aí se afastou, ficou um intervalo de um mandato, certo? Um intervalo de um mandato. Veja que, no momento, aí saiu para prefeito, e ela não se reelege, nada. Depois ela, durante o meu mandato, quer ser novamente vereadora. Pode? Não, não pode. Agora, o que você está querendo dizer é o que está ali no finalzinho do artigo, do parágrafo. Está na última linha, que é uma exceção. Que é a seguinte situação. Minha esposa é vereadora de Florianópolis. Vence. Foi eleita e está, durante o mandato. O que acontece? Na próxima eleição de governador, eu saio para governador de Santa Catarina e ocupo o cargo de governador. Veja que depois de 2 anos que eu fui eleito, ela vai disputar a reeleição do mesmo cargo. Aí ela pode, porque ela já ocupava o cargo político. Tá? Se a pessoa estivesse reelegendo para o mesmo cargo político, veja que por mais que eu esteja ocupando um cargo de chefe de executivo, não impede que aquela pessoa se reeleja. Por quê? Porque ela já está ocupando o cargo político e não vai ser eu ocupando como chefe do executivo que vou usar a máquina pública para favorecer ela, porque ela já tem o público dela, ela já tem as pessoas que votam nela. É nesse sentido. Por isso está escrito no parágrafo, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Detalhe, olha só, eu e minha esposa, nós dois, saímos juntos. Eu para vereador, ela para prefeita. Tem algum problema? Não, porque nenhum ainda exerce o cargo.
né? Ninguém está ocupando o cargo. Os dois entraram juntos. Beleza. Depois ela vai se reeleger prefeita. E eu quero me reeleger vereador. Tem algum problema? Também não. Porque eu estou me reelegendo para o cargo que já começamos juntos. Ali, né? Ela começou como prefeito e como vereador. Mas aqui é a regrinha, né? Se já é uma reeleição para o cargo, por mais que ela seja prefeita, eu já estava ocupando o cargo de vereador. Esse é o raciocínio. Alguma dúvida com relação a essa parte? Pedindo aqui para fazer um intervalinho, vamos fazer um intervalinho. Voltamos na sequência. Na verdade, a gente tem algumas observações ainda com relação ao parágrafo 7º, tá? Então vamos fazer um intervalo aqui, depois na sequência eu volto ainda com algumas observações do parágrafo 7º. Até daqui a pouco.